Hoje venho a contar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre modernização da agricultura, como, como nossa sociedade chegou até esse modelo de produção, esse sistema globalizado de produção de alimentos como ele é hoje em dia, e quanto nós temos a ver com isso como extensionistas no campo profissional. Então, esse é o objetivo da apresentação de hoje. Mas para entender esse processo, eu preciso contar para vocês a respeito de uma trajetória que podemos chamar de revoluções agrícolas, sabendo que nós como humanos, como sociedade humana, passamos de nos relacionarmos com espécies silvestres a relacionarnos com espécies que nós manejamos, nós domesticamos, e até hoje em dia quando lidamos e fazemos engenharia, determinamos características e métodos que rapidamente imprimem certas características a populações de nosso interesse. Então, passamos de plantas silvestres domesticadas a plantas engenheirizadas, ou seres, né, seja plantas ou animais. E uma última revolução agrícola que está em marcha, está começando, está em processo que se desprende um pouco do conceito de engenheirizada como tal, mas que pega toda essa trajetória, todo o melhor do que há nesses processos de aprendizado com espécies silvestres domésticas engenheirizadas e introduz a novidade da perspectiva ecológica. Então vamos ver, a primeira é a Revolução Neolítica há 10 mil anos atrás, depois, uns 1000 anos antes de Cristo, temos a primeira Revolução Agrícola. Passado um longo tempo, veja, eh, 3.000 anos, quase 4.000 anos depois, temos uma segunda revolução agrícola, eh, o que nos foca na apresentação de hoje, que o processo da modernização da agricultura, ela apresenta uma revolução que é conhecida como Revolução Verde e uma que não, que se apresenta como uma novidade, mas na verdade é dentro da mesma linha, dentro da mesma proposta que seria a Revolução Duplamente Verde. E como eu falei, uma terceira revolução agroecológica que está em curso. Então, vamos entender esse processo de modernização da agricultura através de um pequeno reconto de cada uma dessas etapas, entendendo que, afinal de contas, o que determina que seja revolucionário é que há uma implementação tecnológica que muda drasticamente a maneira em que nos relacionamos com nossa fonte de alimento. Então, imagine as sociedades lá antigas, nômades, que se relacionavam com espécies silvestres nos seus ciclos naturais, dependendo de uma relação de coleta e caça. E descobrimos qual que é a novidade tecnológica da Revolução Neolítica. Nós descobrimos a semente. Então perceba que o pessoal já se alimentando de grãos antigos, de outros frutos, transitando em lugares de acampamento até lugares de coleta, nesse trânsito de coleta não só de água, mas de outros alimentos, frutas, grãos e animais, como a caceria. Nesse trânsito o pessoal foi descobrindo que as populações se moviam junto com eles, as populações vegetais, e eles descobriram a tecnologia da semente. Então, o descobrimento da semente, que é a famosa descobrimento da agricultura, ela que acontece 10.000 anos, uns 12.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, depois da última glaciação, e que permite o assentamento de grupos humanos e, portanto, o crescimento de grupos maiores maiores, a cada vez maiores. Então, em torno da agricultura, cria-se uma lógica, uma tecnologia que é chamada de derruba e queima, ou seja, o homem consegue, não precisa ir até lugares para catar, mas cada vez mais próximo, em lugares de acampamento, ele derruba, queima e planta ali. Então, ele vai utilizando territórios que vão se recompondo naturalmente
mas que permitem o abastecimento de grupos sedentários, grupos urbanos, vamos dizer assim, grupos humanos e civilizações, em torno desse uso de recomposição. Então, o homem percebe que pode utilizar a tecnologia da semente, né, intercalada com uma tecnologia de viabilização do uso do solo através da derruba e da queima. Então, essa incorporação rápida de nutrientes permitia que se usasse novamente o mesmo terreno, mas dependendo de um ciclo de recomposição natural. Então, essa revolução neolítica acompanha por muito tempo o homem. eh, Aí tem as ferramentas primitivas, mas elas certamente é a que permitem eh, eh, que as primeiras cidades e as primeiras civilizações aconteçam. Aí da Revolução Neolítica passamos à primeira revolução da Antiguidade. Aí qual que é a descoberta? A descoberta é a implementação, né, da tecnologia do arado e da incorporação dos animais junto. Então, essa incorporação de uma tecnologia para arado e escarificar o solo junto com a tração animal simbolizou a primeira revolução porque disparou a produção de grãos. Isso, do ponto de vista tecnológico, é uma relação ecossistêmica quando o homem passa de derrubar e depender da recomposição natural do bosque ali, do banco de sementes, através dessa tecnologia de arado, favorecer certo conjunto de espécies, né? De espécies que cresciam juntos e que com a presença dos animais favorecia então espécies que foram conhecidas depois como leguminosas, que fixavam nitrogênio, então permitia que o pessoal se assentasse. Essa foi a base tecnológica das primeiras civilizações, lá pelo 2500 anos antes de Cristo, então com os sumérios e os babilônicos aí do sexto siglo antes de Cristo, então do ano 600 antes de Cristo. Então todas essas civilizações cresceram em vales que também ficavam férteis por causa da sedimentação dos rios. Então essa incorporação de uma tecnologia de incorporação animal arado para desescarificar o solo. Os ciclos, o entendimento dos ciclos naturais de sedimentação dos rios permitiu o surgimento dessas civilizações. Então, nós passamos da queima a uma tecnologia que por volta do ano 1000 antes de Cristo nessas regiões chamamos de alcave. Então o pessoal não precisava mais derrubar e depender do ciclo natural, mas com esse trabalho e a incorporação e a viabilização de essas outras espécies vegetais, no deporte arbóreo de rápido crescimento, o pessoal podía utilizar y producir alimento en espacios relativamente próximos. Agora, vocês percebam que dessa primeira revolução da antiguidade a seguinte passam muitos anos, e aqui tem a ver uma questão aí sim bem sociológica, e é que esse sistema não podia aumentar, as pessoas que conheciam esse sistema não podiam plantar mais porque simplesmente as terras não lhes pertenciam, né? Estamos falando de épocas onde os impérios, as civilizações antigas funcionavam através de poder que transmitiu por linhagem, as pessoas não existia digamos, a ideia da posse da terra, o rei era dono, unânime, o imperador, todo-poderoso. Então, aquela lógica feudal manteve muito uma velocidade lenta do crescimento dessa tecnologia do alcave, que poderia ter, né, que poderia ter avançado mais rapidamente, mas ela acompanhou de fato por muitos anos. Agora, uma das questões importantes é que
essa evolução e essa revolução na agricultura ela acontece ao longo de muitos séculos e em diversas partes do mundo. Então, lá no Mediterrâneo, como vimos agora, aconteceu daquele jeito. Agora, ao longo dos primeiros séculos depois de Cristo, nas Américas aconteceram processos também muito interessantes de domesticação e de engenharia, como faziam, por exemplo, as culturas pré-incaicas e os próprios incas nos Andes americanos, onde através da arquitetura, do entorno, da topografia, misturavam diversas condições ecológicas para experimentar e produzir sementes e variedades cada vez mais produtivas, digamos que aptas para diversas altitudes em cima do nível do mar. Então, aqui nos Andes, principalmente os sistemas en los Andes peruanos, Andes colombianos, Andes ecuatorianos y bolivianos fueron desenvolvidas especies importantes para a alimentação da humanidade hoje em dia, como a batata e o milho, né? Então, o uso da engenharia para incorporar a possibilidade de produzir mais do mesmo em pequenos espaços ou em espaços cada vez maiores, assim como na Europa e no Oriente o arado facilitou isso. Aqui foram outras tecnologias incorporadas à tecnologia da semente, né, que permitiram esses avanços. No México tem, por exemplo, esse sistema que quando os espanhóis chegaram nas Américas encontraram a cidade mais populosa do mundo, que era Tenochtitlan, que tinha esse sistema de abastecimento de alimentos. Então, uma cidade que no século XV tinha 1 milhão de habitantes se mantinha porque eram basicamente bairros, aglomerações de populações que produziam seu próprio alimento no lugar de aglomeração, ou seja, dentro da cidade. Então, para quem conhece a história da cidade do México, ela era um lago que foi feito, que foi avançando, né, que foi perdendo território através de ilhas, que são essas milpas, essas ilhas aí feitas pelos astecas e os antecessores dos astecas, que pegavam a lama do fundo do lago e nesses cercados ali criavam ilhas que basicamente eram muito férteis por causa da lama que com muita matéria orgânica permitiam hidratação subterrânea, né? Permitiam ciclos permanentes de alimentação. Então, essas miúpas mexicanas era outra maneira de incorporação tecnológica à ideia de produzir no mesmo ambiente sem precisar derrubar e queimar. Então, como fertilizar, como se relacionar com o solo e sua capacidade produtiva desenvolveu processos tecnológicos no mundo diferentes, criando o que nós chamamos de diversidade ou agrobiodiversidade, né? Então, ela se distribui um processo que acontece paralelo, simultâneo ou da mesma maneira em diversos lugares do planeta, em diversos momentos do mundo, mas que se manteve muito produtivo e alimentando as populações, né? Então, para que vejam, até hoje na cidade do México você encontra essas ilhas produtivas dentro da cidade utilizando os métodos antigos que nós temos a ideia no monocultivo, que o pessoal da Síria também plantava só um tipo de cereal, mas na verdade nós sempre encontramos amplas diversidades. Então, por exemplo, esse é o sistema produtivo da milpa mexicana utilizada por todos os ancestrais mesoamericanos. Então, o milho que ele é espalhado por todas as Américas, é, os feijões, os chiles, né, que são as pimentas, as diversas abóboras, melancias, todo esse tipo de frutas que acompanhan nossa mesa, e inclusive um tipo de especiarias
que o pessoal cultivava certo tipo de milho que era invadido por certo tipo de fungo, que era uma especiaria muito apreciada pela realeza, né, vamos dizer assim, azteca. Então o pessoal produzia em sistemas altamente diversos. No, no Oriente, veja, a população se alimenta em sistemas de produção de larga escala, desde sempre utilizou as integrações, né, utilizou a adaptação do arroz, né, dentro no sistema de irrigação permanente, então facilitou a lida de uma, né, privilegiar uma espécie só diante um banco de sementes permanentes através da água e do plantio posterior à entrada da água. Essa é uma tecnologia que existe, sempre existiu e que volta hoje em dia eh, para evitar o uso de muito agrotóxico. Então, essa integração sempre existe nas grandes planícies e plataformas e terraços que existen no Oriente e aqui nas Américas como maneira tecnológica de ampliar os processos produtivos da agricultura. Então, sempre sistemas altamente diversos que subsistem até hoje. Então, por exemplo, esse é um sistema de integração ancestral camponês, indígena, né, andino, americano, sudamericano, que já inclui a batata, inclui milho, inclui feijão em grandes extensões, mas que são basicamente trabalhadas por grupos familiares extensos, né? E com recuperação do solo a partir dessa tecnologia do Aukiev, que vamos falar a continuação. Então, nós temos essa diversidade de milhos, de batatas, de tubérculos, raízes e tudo mais, que fazia há pouco tempo atrás parte da dieta das pessoas no mundo inteiro, né? Então, imagine trigo, centeios, imagine diversos milhos, imagine diversas mandiocas que o pessoal, né, estava acostumado a consumir. Então, na América, um dos símbolos certamente é o milho. Então, até final do século XIX, início do século XX, todo mundo se alimentava assim. Metade do século XX, todo mundo, seus avós, dependiam de uma diversidade. De um tempo para cá, a gente percebe eh, que teve essa uma outra revolução. Então, qual que é essa segunda revolução agrícola que permitiu o crescimento das cidades como nós as conhecemos? Então, os sistemas agrícolas descobriram, já tinha acontecido as revoluções francesas e tudo mais, que permitiu o surgimento de classes que podiam se apropriar dos territórios sem depender de rei, nada. Então, os processos de produção agrícola foram se complexificando, incorporando conhecimentos que já existiam. Então, eh, o tratamento dos solos era feito através de várias tecnologias, leguminosas forrageiras, passo de animais, matéria orgânica. Então, esses manejos basicamente passaram a produzir uma carga eh, fértil no solo que permitiu o aumento de produção. Então, as forragens passam a se alternar com os cereais e as terras cultiváveis passam a produzir tanto forragens quanto pastagens, quando de fato acontece a integração animal-vegetal. Também são introduzidos outros cultivos e plantas industriais, porque todo isso acontece. Lembrem-se que da primeira revolução até essa aqui, que é no século XVIII, no século XIX, passam 3.000 anos ali, que o homem, 2.000 e tantos anos, que o homem permanece no mesmo sistema. Então, estes novos sistemas enriquecidos produzem pelo menos 2 vezes mais que os precedentes e permitiram alimentar uma população total bem maior. Então, com esses excedentes de produção, foram obtidos com muito pouco investimento e trabalho suplementar e resultaram num forte aumento de produtividade do trabalho e do excedente agrícola. Então, isso a partir
do fim do século XIX, mais da metade da população ativa dos países industrializados pode dedicar-se a atividades não agrícolas. Então, o paradigma da modernidade, ou seja, a sociedade industrializada, ela surge e se estabelece. Nós, de fato, passamos finalmente no século XIX a passar de ser nos países que primeiro entraram nessa movida, né, na Europa, depois nos Estados Unidos, principalmente, passaram a ser sociedades urbanas, mais que rurais. Até então eram mais rurais que urbanas, né? Nós acompanhamos esse processo depois, né, com atraso, mas o modelo da revolução industrial, basicamente, do ponto de vista econômico, se traduz em que o pessoal percebe que você pode pegar matéria-prima e produzir em massa através do uso das máquinas eh, para optimizar a capacidade produtiva do homem. Então, produzir em massa com uso dos sistemas produtivos e as máquinas e as tecnologias da revolução industrial permitiram o estabelecimento das grandes cidades e todo esse processo, toda essa revolução industrial que determina a sociedade, nós vamos discutir depois, especificamente quando falemos, digamos, do pensamento sociológico e político que surge nessa novidade, mas ela acontece porque a máquina começa a fazer parte dos nossos sistemas produtivos e do ponto de vista econômico foi demonstrado, por exemplo, Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações demonstra que quando você procura a economia no uso dos recursos, e inclusive o acúmulo, que é o famoso lucro, você fica melhor para você que quer produzir alfinetes, distribuir as tarefas na produção de alfinetes do que permitir com que uma pessoa faça cada alfinete do começo até o fim. Então, você distribuindo as tarefas lá no final, pode produzir mais. Então, a incorporação desse pensamento econômico, mais os avanços tecnológicos, a incorporação das máquinas permitiram a lógica das sociedades industriais e como isso acontece na agricultura, introduzindo uma tecnologia que era o melhor que a gente sabia, que era como aumentar a produtividade do solo. E então, a tração animal, junto com essa maquinária, fazia com que esses campos, em rotação de cultivos, em rotação com animais para enriquecer, para trazer matéria orgânica, nessa época começa a existir a importação de matéria orgânica desde a Inglaterra, traziam guano, ou seja, toda a bosta das cavernas do Pacífico peruano que tinha dos morcegos ali acumulada por séculos e séculos, ela começou a ser levada à Inglaterra para produzir e aumentar a carga produtiva dos lugares com o uso de estas máquinas. Então, a sociedade foi começando a crescer e a se instalar nas cidades industriais que nós temos e a agricultura avançou no mesmo sentido. Né? Essa sociedade moderna, esse paradigma da sociedade moderna, discutiremos melhor através do pensamento sociológico que está vigente, digamos, que determina como nós entendemos o mundo do ponto de vista político e econômico. Mas como é que isso se traduz na agricultura? Basicamente, pensar que na agricultura podemos fazer a mesma coisa, ou seja, pegar tecnologia, máquina, trabalho humano e produzir muito do mesmo em massa. Então, essa lógica industrial passa a ser incorporada à agricultura. Mas isso de fato acontece só a partir da reorganização global do mundo depois das duas guerras da primeira metade do século XX. Então acontece a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e esse mundo industrial de trabalhadores, de cidades modernas entra em disputa entre dois sistemas, né?
o capitalista e o comunista. No entanto, o panorama geral que de fato acontece é a fome espalhada e a pobreza por causa e a devastação por causa da guerra. Então, essa organização global diplomática que dá origem à ONU, dá origem a toda essa organização diplomática mundial, pós-guerra, depois de 1945, depois que explodem as duas bombas atômicas no Japão e acaba a Segunda Guerra Mundial, a reorganização ela começa a ser diplomática, começa a Guerra Fria, mas essa articulação, esse modelo entende a fome como um problema do mundo e que é articulado pelos próprios que estão por trás dessa nova organização do mundo, entende que o modelo é industrializar a agricultura. Então, isso é que nós conhecemos como modernização. Então, a primeira etapa da modernização da agricultura de 1950 a 1900, que acontece nessa primeira virada do século XX ali, aumenta a produção nos seus primeiros 30 anos de 700 milhões a 1,8 bilhões de toneladas de alimento. Então, isso dobrou uma disponibilidade de alimento em 40%. Esse crescimento considerável da produção de alimentos ficou restrito, na verdade, a grandes propriedades que possuíam terras em condições ideais para essa tal da modernização, né, com relevo plano, para possibilitar a mecanização e condições climáticas favoráveis. Então, qual que é esse modelo que nós chamamos da agricultura moderna? Aonde que ela acontece? Então, vem a famosa Revolução Verde, que é a pós-guerra. Então, essa organização global recebe fundos dos primeiros magnates, primeiros grandes industriais, que basicamente movilizavam a economia do mundo nessa primeira metade do século XX, final do século XIX, início do século XX. Uma delas é a Fundação Rockefeller, e ela começa a financiar as pesquisas de Norman Ernest Borlaug, que é o primeiro geneticista que dentro da agricultura que produziu as primeiras variedades híbridas. Ele estudou sistemas produtivos e muito preocupado com a fome, produziu essas primeiras sementes híbridas de trigo, principalmente milho e arroz. E para que vocês vejam a influência desse propósito digamos, de incorporação dessas sementes no globo inteiro, é que hoje em dia, basicamente, toda a humanidade se alimenta desses itens aí. Então, por exemplo, na Colômbia tinha um centro internacional de pesquisa genética em milho, e lá foram produzidas as variedades híbridas que foram distribuídas no mundo. Então, tinha um centro na Indonésia, um no México, um na Colômbia e outro na Europa para produzir as diversas variedades de trigo, e milho e arroz principalmente. Então, essa financiação que veio da indústria do petróleo, a Fundação Rockefeller, lembrando que Rockefeller foi o primeiro grande magnata da indústria do petróleo, e, digamos que fundou, a partir da incorporação de uma medida genética, todo um modelo tecnológico conjunto. Então, o que Norman Borlaug fez, conseguiu é que através dessa melhora genética incorporou características como menor altura dos grãos, por exemplo, de arroz e trigo, e uma capacidade de o caule aguentar espigas mais pesadas. Então, as sementes com essas características se mostraram mais aptas para aqueles campos que o pessoal já conhecia de alqueire, de pocio e de enriquecimento com matérias orgânicas e outras plantas. Elas eram muitíssimo mais produtivas. Então, essas sementes que incorporaram a hibridação, a incorporação de certas características de uma geração para outra muito rápido, se espalharam com ajuda e financiamento
financiação do governo dos Estados Unidos, da Fundação Rockefeller, e nós percebemos que a partir da metade do século XX no Brasil, o Brasil incorporou uma política de extensão rural e assistência técnica que basicamente instala escritórios no país inteiro para levar essa novidade tecnológica aos diversos lugares do Brasil e principalmente incorporar as tecnologias àqueles lugares que já eram de fazenda, altamente produtores de café, de cacau, de açúcar e tudo mais. Então, foi basicamente a incorporação de um modelo tecnológico patrocinado por entes estrangeiros, incorporado por instituições públicas através da extensão rural. Então, o que nós discutimos já antes, por muito tempo, assistência técnica era o que o técnico fazia, levava uma novidade tecnológica para ensinar a fazer dentro desse modelo. E, de fato, a grande questão que está colocada aqui é a energia. Então, nós passamos de sistemas produtivos onde o homem gastava uma caloria de energia, gastava uma caloria de energia para produzir uma caloria de alimento disponível. Nós passamos no sistema moderno baseado no petróleo e nessas sementes híbridas, eh, passamos a gastar de 4 a 10 calorias por cada caloria produzida. Então, nós criamos maior disposição de alimento, mas estamos em déficit de energia. Produzimos mais alimento, mas o custo energético dele é maior, porque está atrelado às calorias contidas dentro do petróleo. Então, o processo foi alavancado por uma melhora especificamente na genética das sementes. Ela veio junto com todo um pacote tecnológico que dependia da transformação das indústrias associadas ao petróleo. Então, nessa imagem, vocês podem ver que os venenos agrotóxicos são subsidiários da indústria do petróleo e a tecnologia da guerra, né, passou a ser tecnologia da agricultura quando acabou a guerra, todas aquelas tecnologias, por exemplo, dos primeiros insecticidas que foram desenvolvidos para que as tropas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial avançassem nos pantanais polacos, né, da Polônia antiga, na guerra entre os nazis e os aliados. Essas tecnologias químicas que já faziam parte da indústria do petróleo passaram a ser incorporadas a um modelo de tecnologia moderno. Então, sempre esteve atrelado a uma organização econômica global que vem do mundo da indústria, dos grandes industriais, que por sua vez foram herdeiros dos primeiros comerciantes burgueses. Então, essa proposta tecnológica tem esse lastre. Então, essa primeira fase de incorporação chega no Brasil um pouco tarde e a partir de 1956, 66, a agroindustrialização e as indústrias que estavam fora do Brasil se instalam aqui. Então, existe um processo que se chamou de substituição de importações, né, um modelo de desenvolvimento da economia brasileira, onde nós éramos produtores não apenas da matéria-prima, mas também das indústrias subsidiárias. Então, enquanto o Brasil desenvolveu sua indústria do petróleo, foi trazendo algumas indústrias relacionadas, principalmente a dos adubos químicos. No entanto, nós sempre permanecemos dependentes do mercado internacional. Essa foi uma política parcial, mas ela deu uma regredida forte e nunca chegou ao patamar de industrializar o Brasil. A economia do Brasil nunca passou a ser baseada na indústria, sempre permaneceu e até hoje permanece baseada em outros níveis
principalmente as commodities do setor primário. Mas lá nessa segunda metade do século XX acontece essa integração entre o setor industrial e os produtores rurais que agora produzem para indústrias processadoras de alimentos e outras. Então, o tabaco, os grandes laticínios, os grandes processos de integração, o sistema de integração é instalado com força e mobiliza grandes setores da agroindústria, da indústria brasileira. Então, hoje em dia, sabemos que São Paulo é o maior produtor de laranja, porque ele implementou para algumas regiões em São Paulo esse modelo de integração da indústria do suco da laranja com a produção nas fazendas. Assim mesmo aconteceu com o tabaco, assim mesmo aconteceu com a cana de açúcar, assim mesmo aconteceu com o café, com os laticínios em diversos lugares do, do Brasil. Então, a indústria de processamento com a produção de base moderna nas propriedades. E uma terceira fase, a partir de 67 até 75, que foi a implementação dos complexos agroindustriais, né? A caificação. Então, foi a consolidação daquele modelo de integração, né, com a indústria, mas só que localizada, muito focada, com proximidade. Então, assim foram desenvolvidas vários segmentos do agronegócio, como, por exemplo, o que há umas duas, quase 3 décadas está determinando a economia desse estado aqui, por exemplo, que é a partir desses CAIs, né, esses complexos agroindustriais, mas no caso de soja, de outros grãos, mas principalmente soja, e cana, né, com os engenhos suco-alcooleiros. Então, até hoje, esse foco, tanto industrial quanto na produção agrícola, voltada à economia de commodities, à produção em massa, de produtos da economia primária, da agricultura, com pouco valor no mercado, vem sendo até hoje foco da economia brasileira. Então, aí tem a economia determinando a dinâmica do capitalismo industrial brasileiro, né? Então, junto com o financeiro, porque enquanto a indústria do petróleo mudou para o financeiro, nós, aqui no Brasil, adoptamos a indústria do petróleo, a petroquímica, e estamos aí, né? Mas a economia que domina o mundo foi aquela que primeiro foi industrial e passou a ser financeira. Então, nós estamos submissos agora, como produtores de commodities ou de indústria de processamento, ao setor financeiro. Mas qual que é o problema? Há uma crítica profunda a esse modelo, e é o que já foi denominado nos primeiros estudos pré-marxistas, inclusive, dentro dessa relação industrial, quando você lida com sistemas naturais, com a natureza, é chamado de falha metabólica do capitalismo. E é que quando você pensa em produção de sapatos, todos do mesmo calibre, tamanho, características de produção, e você lida com matéria-prima inerte, é uma coisa. Agora, quando você pensa em produção em massa, mas você está lidando com seres vivos, mesmo que você perceba e faça melhoramento genético para que cada soja, uma do lado da outra, seja muito parecida, cada uma delas é portadora de uma vida e, portanto, de uma incerteza do que pode vir a acontecer com ela. Isso faz com que necessariamente, em qualquer processo produtivo de tendência de lógica industrial, haja essa falha metabólica, que é uma percepção econômica na lucratividade lá no final. Sempre a pérdida de lucro, quando você lida com sistemas vivos, é maior nessa lógica industrial, que quando você lida com uma produção de sapato ou qualquer outro material que não passa
por vida, né? Então, essa falha metabólica existe até hoje e basicamente indica que a produção de alimento, principalmente, mas de toda a matéria-prima que vem da agricultura e da pecuária, ela precisa de outro modelo, de outra lógica que não a clássica industrial, porque ela sempre vai incrementando essa falha metabólica. Essa falha metabólica, hoje em dia, basicamente se reverte em nós no dano ambiental, no aquecimento global, porque sabemos que o maior, mais do que a indústria e a fumaça das indústrias nas cidades, sabemos que os maiores aportes ao problema de aquecimento global têm sido pela agricultura, pelo processo de avanço, derruba da mata que faz o processo de balanço térmico interno, mas também porque nós estamos liberando permanentemente metano e outros gases por essa indústria do petróleo levada a sistemas naturais que mudaram a característica do clima no planeta. Então, hoje em dia, estamos com essa situação na frente e necessitando incorporar a sustentabilidade na agricultura. Então, todos aqui vocês sabem quanto a zootecnia e a sustentabilidade hoje em dia nesses sistemas de integração animal, vegetal, água, solo, sustentabilidade e conservação da floresta, né, do silvo pastorio faz parte, então, do pensamento da agricultura moderna. Então, é uma transição que está acontecendo. Mas qual é o problema, qual que é a questão desse modelo que nós herdamos da modernização da agricultura? É que a mecanização, os fertilizantes, os agrotóxicos, as sementes híbridas e hoje transgênicas, que seria a segunda, a revolução verde ou duplamente verde, né? Porque os transgênicos foram prometidos como a salvação no sentido de incorporar rapidamente genes que diminuiriam através da incorporação de resistências o uso de agrotóxicos, mas hoje em dia sabemos que na agricultura os transgênicos não estão atingindo essa meta. Os transgênicos são bem utilizados e com sucesso para outros interesses humanos, mas em relação ao alimento, a gente percebe que é uma tecnologia que não foi revolucionária, que de fato não quebrou esse modelo, não está facilitando que deixemos de utilizar agrotóxico, ao contrário, está fazendo com que a gente utilize mais. Então, a irrigação, os bancos, o latifúndio, tudo isso faz parte de um modelo tecnológico do qual qualquer agricultor, seja ele pequeno agricultor ou grande fazendeiro, é preso. ¿Sí? Seja através de uma dívida do banco ou da dependência da tecnologia para manter certo nível de produtividade, do qual ele não pode sair, porque se diminui, fale, quebra. Então, é um modelo que exige muito investimento exógeno de trazer muita coisa que é de fora. E o que a gente percebe é que quando lidamos com sistemas naturais, o que a primeira ensinança da natureza é que para ela ser muito produtiva, ela é capaz de optimizar o uso daquilo que está no lugar. E nós sempre soubemos disso através dos processos produtivos, só que essa tendência a imitar um modelo industrial com sistemas naturais nos levou a insistir muito numa condição que não é possível de atingir. Então, hoje em dia, através da tecnologia, estamos encontrando caminhos para fazer nossos sistemas produtivos, manter esses níveis de produção, porém com uma lógica ecológica. Então, essa é a revolução que nós estamos vivendo hoje em dia, onde a monocultura, que é a base fundamental da lógica industrial na agricultura, passa a ser superada. Então, nós estamos falando de sistemas ecológicos diversos, integrados e altamente produtivos, onde a produtividade principalmente se reflete na diminuição do gasto energético. Então, se antes o modelo pacote tecnológico das sementes híbridas transgênicas, fertilizantes e agrotóxicos negava a biodiversidade e as capacidades do próprio meio de optimizar o uso de energia, hoje estamos indo atrás
do processo contrário. Por quê? Porque, como já falamos, passamos de alimentar-nos de milhares de espécies vegetais e mais de 60 espécies animais domésticas a algumas poucas. Então, se a gente, pelo lado vegetal, se alimenta do que já falamos, milho, eh, trigo, e arroz, pelo lado animal, a gente é vaca e frango e porco. É isso que o homem se alimenta hoje em dia. Então, o desafio é que vocês percebam que sua dieta, ela não, ao longo de uma semana, ela não vai superar mais do que 20 itens de base diferentes. Vocês se alimentam de coisas que não superam uma lista de 20 coisas diferentes. Isso é uma pesquisa que está demonstrada, mas que basicamente demonstra um dos grandes problemas desse modelo de agricultura moderna e a sociobiodiversidade. Agora sabemos que se há um desmembramento por questões energéticas, de sistema político, diplomático, guerra, ou, por exemplo, uma pandemia que a gente se desprende, a localidade passa a ser muito importante o local. Em termos de agricultura, nós precisamos incorporar tecnologias que potencializem o lugar e não dependam de indústrias que trazem energia de fora. Essa é a grande questão, porque nós estamos degradando o solo, estamos degradando gravísimamente e de forma irreversível. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul em cima de solos que, se você maneja daquele jeito intensivo, rapidamente perdem sua capacidade produtiva, mesmo a gente utilizando aquele modelo de reincorporação. Quem faz agricultura moderna sem incorporação de critérios de sustentabilidade aqui no Cerrado rapidamente degrada o solo. E nesse estado nós lidamos muito com o avanço da degradação, com a recomposição e a vontade de produzir mais. E o problema está no uso dessas tecnologias. E os agrotóxicos estão aí, né? Nós somos o país que se supera no uso de agrotóxicos no mundo. Y eso sabemos que afecta gravemente y radicalmente a saúde dos ecosistemas e a saúde dos humanos. Agora, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, político, de autonomia brasileira para tomar decisões sobre seu governo, sua economia, a agricultura é fundamental e ver que nós dependemos de 75% dos insumos nitrogenados da indústria de petróleo de fora do Brasil. Nós importamos 75%, digamos, do nitrogênio para alimentar nossos cultivos de soja. Quando falamos de fósforo, importamos 50% das bases fosforadas de outras indústrias, principalmente chinesa e dos Estados Unidos. E quando é potássio, potássio é mais grave porque potássio ele aparece lá no top 5 das importações brasileiras, junto com tecnologia de alto nível, o potássio. Nós importamos praticamente todo o potássio que utilizamos nas nossas indústrias de fertilizantes e na nossa agricultura. Então, o fósforo está em crise, as fontes de fósforo, minério e mineral, né, solúvel estão escassas. A gente precisa renovar os processos cíclicos de viabilização e liberação do fósforo que está no solo. E isso só irá acontecer através da incorporação de lógica ecológica, da capacidade local de fazer isso, porque a indústria não vai fazer mais. O petróleo, sabemos que já passamos do seu pico e ele está em colapso, ele está fazendo uma mudança, então a agricultura precisa acompanhar. Por isso é que nós falamos da revolução agrícola e dos critérios de sustentabilidade, para abandonar quanto antes aquela lógica industrial. E para isso eu tenho dois exemplos aqui de trabalho de extensão com agricultores, onde a gente basicamente utilizou uma técnica de extensão rural que é muito cara no mundo inteiro, no Brasil, e é as parcelas comparativas. Então fizemos parcela comparativa de uma produção agroecológica e de uma produção convencional nos dois casos. E numa que é de um agricultor agroecológico em Santa Catarina, ele percebeu que o adubo era provocador de uso de agrotóxico. Por quê? Nós sabemos que
o adubo, a ultra eh, fertilização com adubos nitrogenados, ela provoca que certamente as culturas cresçam muito rapidamente, mas esse crescimento é às custas de um enfraquecimento da membrana celular. Então, de fato, quando você alimenta as plantas, que são seres vivos, apenas de uma fonte, é como se você comesse apenas todos os dias arroz, 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 arroz. Você só come isso, você se alimenta, pode até engordar, mas você fica fraco. Essa analogia serve para as plantas. Então, a primeira coisa que afeta é a membrana celular e, portanto, qualquer vírus, bactéria, fungo ou bicho que morda rapidamente ataca e se vê atraído pela quantidade de base nitrogenada que está relacionada com a produção de proteína nos seres vivos. Então, você sente que há muito nitrogênio ali crescendo e é fácil de atacar. Então, nós estamos criando com essas fertilizações muito baseadas apenas em adubos sintéticos, solúveis, nitrogenados, seres insadios, né? É como se a gente se alimentasse apenas a punta de soro fisiológico que tem sais minerais, mas falta uma feijoada, falta uma salada junto, uma carne ali que complemente o prato e que nos faça resistentes às doenças. Assim mesmo, nós devemos entender tanto animais quanto vegetais. Outro, no meu café sombreado, não preciso de agrotóxico. Então, imagine uma monocultura de café e um sistema em floresta, sombreado, onde o cafezal está embaixo do bosque. O agricultor mencionou que não precisava uso de agrotóxico e que ainda por causa disso ele ganhava mais dinheiro na venda. Nós descobrimos lá dentro 7 relações de controle biológico dentro desse bosque, dessa produção diversa de café, com frutais, com banana, com plantas rastreiras, com bosque, com madeira. Esse sistema diverso produzia muito mais porque os próprios insectos e próprias populações se autocontrolavam ali dentro. Então, nós encontramos sete inimigos biológicos de pragas dentro do café e de outros complementos produtivos importantes na comercialização, como outras frutas e madeiras, né? Então, a diversidade como a base dos sistemas ecológicos. Então, nós falaremos melhor dessa proposição tecnológica, dessa nova revolução, dessa revolução na qual a agricultura está passando atualmente. Então, para falar da função contemporânea do extensionista, entendido que estamos diante de uma nova revolução, assim como os colegas 40 anos atrás, 50 anos atrás, receberam a Revolução Verde e a Revolução dos Transgênicos e se dedicaram a trabalhar, a pesquisá-la e difundi-la. Nós estamos na construção, na incorporação de uma nova revolução, que é a revolução da sustentabilidade, a revolução agroecológica na agricultura. Então, a tarefa 7 consiste na leitura de como isso vem acontecendo no sistema brasileiro de extensão rural e nos leva a refletir quanto nós estamos relacionados com essa transformação. Então, por favor, realicem a leitura da tarefa 7 lá no Moodle e respondam em um pequeno questionário de algumas perguntas que basicamente são nessa linha aí da nossa função como conhecedores, como técnicos que conhecemos a tecnologia, mas principalmente que temos a capacidade reflexiva de quanto uma tecnologia determina a existência do homem e da sociedade. Então, muito obrigado. Semana eu vou pegar a tarefa 6 que foi o questionário de vocês, vou agrupar e vou propiciar um trabalho adicional para vocês, que no caso seria análises que qualquer extensionista do campo faz quando pega informações de uma comunidade com quem está trabalhando. Então, vocês esperem um retorno e as indicações para realizar um relatório a partir desse questionário de caracterização domiciliar que todos entregaram.
Pessoal, desejo um bom dia para vocês. Fiquem bem.